Fala, gente, tudo bem com vocês? O Gustavo Quinteiros, ele foi para sua primeira coletiva pós-jogo e deu a real sobre o elenco do Grêmio, com todas as letras. Mandou um recado para a direção. Não deu indireta, não fez polêmica, mas explicou exatamente o que precisa ser feito pela direção do Grêmio. Ele deu a real, é um tapa de realidade. E ele deu a real também sobre o Volpi. Eu concordei praticamente em tudo sobre o que o Gustavo Quinteiros falou. Só tem uma coisa, que eu estava concordando com ele, mas no fim eu tive que discordar. O que o Gustavo Quinteiros falou? A partir de agora, vamos nessa, vamos juntos, lembrando que estamos com a Golden Brasil. Aproveita para investir em minérios e pedras preciosas. Está começando o ano agora, diversifica teus rendimentos. Em vez de deixar o dinheiro parado só no banco, investe em minérios e pedras preciosas, o 0800 está na tela, você pode ligar ou salvar, que o telefone vira o WhatsApp e você diz que vem do Careca, que o atendimento é ainda mais especial. Gente, vamos lá. Primeiro, o Gustavo Quinteiros deixa bem claro nessa frase. Depois de empatar com o Brasil de Pelotas, num jogo com campo ruim, um adversário que também não colaborou muito com o jogo, e as duas equipes. O Brasil de Pelotas treina há mais tempo, mas o Grêmio, voltando de uma pré-temporada, o primeiro jogo do ano, a perna pesada, né? Só que tem algumas coisas que a gente não precisa usar o gauchão como um laboratório para ver se vai dar certo ou errado. O Mike, o gauchão começou agora, mas para ele já pode terminar. Não é preciso deixar o Mike jogar mais 1, 2, 3, 4 jogos. Desde o ano passado ele já não servia. Bom, mas vamos lá que eu quero falar da coletiva do Quinteiros. Estamos buscando de forma urgente um extrema, um jogador dessa característica. Temos jovens que estão na seleção e na copinha. Na seleção, Nathan Fernandes. Na copinha, o Alisson, por exemplo, o Mac. Mas buscamos alguém de mais experiência para essa posição. Então, mesmo que tenha Nathan Fernandes na seleção sub-20, que tenha Gabriel Mac na copinha, o Alisson na copinha, o Grêmio perdeu para o Corinthians, estão voltando, o Grêmio vai contratar um extrema experiente. Como ele fala aqui, experiência na posição, ele deu a real. Mais uma coisa que ele deu a real, e aqui para mim é o tapa da realidade, para acordar. A direção e os torcedores. Não estamos reforçando o elenco. Não estamos reforçando o elenco, e sim repondo as saídas, como Diego Costa, Soteldo, Jeromel, Reinaldo. E ele tem toda a razão. O elenco do Grêmio, que começa a temporada, é mais fraco do que terminou. Então, quando ele fala que o Grêmio está reforçando, o Grêmio não está reforçando o elenco, e sim repondo, ele tem toda a razão. O Grêmio não está acrescentando qualidade em relação ao ano passado. O Grêmio está negativo, porque o Grêmio precisa botar alguém no lugar do Diego Costa, alguém no lugar do Soteldo, do Jeromel e do Reinaldo. E aí, a partir disso, começar a acrescentar ainda mais qualidade. Veja, por exemplo, o Grêmio precisa de um lateral esquerdo, melhor que o Reinaldo, que foi embora. Bom, vai vir esse lateral, mas tem que vir mais um, porque o Mike também é insuficiente. Então, o Quinteiros tem toda a razão aqui. O Grêmio está no déficit, o Grêmio está negativo em relação ao ano passado ao seu elenco. O Grêmio primeiro tem que repor o que perdeu, para daí depois começar a acrescentar ainda mais qualidade. Tem toda a razão o Gustavo Quinteiros nessa fala dele. Sobre o Volpi, olha, aqui, lendo friamente a frase dele, parece que ele vai dizer o seguinte: foi o que deu. Não é bem isso, mas é quase isso. Presta atenção. Volpi era uma das possibilidades que havia. Não haviam muitas possibilidades. Também há de se entender que o grupo perdeu muitos jogadores que necessitam de reposição como goleiro. Então, quando ele fala aqui que o Volpi era uma possibilidade e não havia muitas possibilidades, tipo, é o que deu. É o que deu para contratar. E ele fala que a escolha passa pelo Centro Digital de Dados do Grêmio, o CDD, e também o preparador de goleiros do Grêmio e a comissão técnica. Então, quando ele fala que não tinha muitas opções e a opção que tinha era o Volpi, é isso aí. O Grêmio foi no mais barato. O Grêmio foi para não gastar. E, para mim, esse é o erro da direção. É querer não gastar numa posição fundamental. O Grando ontem foi bem, mas não foi testado, né?
Poucas bolas foram no gol, 2 ou 3, e ele foi bem. E ele jogou bem com os pés também, que é uma qualidade. Bom, mas o que eu discordo? O que eu estou discordando do Gustavo Quinteiros? Em relação ao Monsalve, esse é o ponto que eu vou discordar do Gustavo Quinteiros. E veja que eu estava concordando com ele, para quem acompanhou a transmissão, até os minutos finais do jogo. Eu também entendia que não era um jogo para o Monsalve entrar, porque um gramado ruim, ele não ia conseguir trabalhar bem a bola, porque ele é um jogador de qualidade, técnica, toque de bola. Ok, eu entendi, coloca ali o Arezzo, coloca jogadores mais de força, o PP e tal. Só que quando ele coloca o Edenilson para entrar no lugar do Pavon, de ponta direita, para tentar ganhar o jogo, não. Aí eu tive que discordar do Gustavo Quinteiros. Se tu vai colocar um jogador para tentar ganhar o jogo, esse jogador não é o Edenilson, é o Monsalve. Entre os dois, tu coloca o Monsalve. E aí na coletiva, o Quinteiros é perguntado, né, por que ele botou o Edenilson e não o Monsalve, ou é perguntado por que o Monsalve não entrou. E ele disse que o Monsalve é um jovem que está treinando muito bem, trabalhando e que vai ganhar mais minutos no próximo jogo. Então o Monsalve deve entrar nas próximas partidas. O que a gente tem de informação do Monsalve é isso, é uma escolha técnica. Chama a atenção que o Monsalve, desde das últimas rodadas, ainda com o Renato, perdeu muito espaço. O Monsalve não jogou mais bem quando chegou aqui, comparado a isso, né? Quando ele chegou aqui, ele arrebentou titular e aí o Renato resolveu tirar o Monsalve, naquela ideia de não jogar com Cristaldo e Monsalve juntos, ele deixa o Cristaldo. Quando o Monsalve passa a virar banco, ele não entra mais bem e agora ele começa a temporada e não entra. E não entra. Mas o Quinteiros diz, não, ele vai ganhar mais minutos no próximo jogo. E eu entendia o motivo do Quinteiros não botar o Monsalve, mas quando ele coloca o Edenilson, não, tinha que ter botado o Monsalve. É o que eu discordei dele. Tem uma outra fala do Quinteiros que ele diz o seguinte: em 4 a 6 semanas, a equipe precisa já mostrar as ideias do treinador. Só que em 4 a 6 semanas, o gauchão já acabou. O gauchão termina em março. O gauchão é muito rápido. Então o Quinteiros vai ter que acelerar esse processo. Não dá para esperar 4 a 6 semanas para o Grêmio ter a cara do Quinteiros. Vai ter que ter antes. Nem que ele tem que quebrar os processos para acelerar. O gauchão é tiro curto. Vem o Caxias agora domingo na Arena. É pedra complicada. Vamos ver. Gente, muito obrigado. Se possível, dê like, se inscreva no canal. Quinteiros deu a real. E ele está certo. O Grêmio, em relação ao grupo, está no negativo em relação ao ano passado. Para acrescentar qualidade, tem que repor e contratar mais. Valeu!